Boa noite, tudo bem com você? Bom, já vou começar a nossa live e o tema da nossa live hoje é desperdício. Cuidado, o desperdício ele pode custar a sua venda. Bom, primeiro eu vou começar falando para vocês o que é desperdício. Desperdício é todo recurso que você utiliza de forma improdutiva. Exemplo, insumos, embalagens, coisas que às vezes a gente compra em excesso. A gente que é mulher, falo por mim, tá, gente? Às vezes a gente vai no mercado e aí você vê promoção, vou levar. E às vezes a gente acaba nem olhando a validade. E aí você estoca aquele produto porque estava na promoção e aí vence. E aí você não pode utilizar produto vencido. Então, querendo ou não, é uma forma de desperdício. Vou dar um exemplo agora para quem é dona de casa. Gente, a gente que é dona de casa, quando a gente vai lavar roupa, lá na máquina tem uma parte que é a parte do amaciante e a parte do sabão em pó. Não sei vocês. Mas, vem lá, coloque meia tampinha de amaciante. Gente, eu acho pouco. E eu coloco a mais. E às vezes, realmente é o suficiente meia tampinha de amaciante para deixar a minha roupa cheirosa. Quando eu coloco a mais, fica tão forte que às vezes as pessoas não conseguem ficar perto de mim. Mas, até eu entender isso, eu desperdicei muito amaciante. Bom, na área de confeitaria, acontecia muito também de às vezes eu fazer muita coisa, por exemplo, brigadeiro, às vezes bater chantilly demais e às vezes eu acabava perdendo. Então, foi aí que eu descobri esse erro, eu descobri esse desperdício no meu bolo, porque eu não tinha um padrão e, consequentemente, eu também não tinha lucro algum, porque às vezes, na correria, eu queria agilizar e às vezes, gente, eu e o Roger, a gente até brigava, porque o Roger, às vezes, ele chegava na cozinha e ele via que eu tava fazendo um bolo, mas que eu não tava pesando, e aí ele falava assim: ué, mas você não tá pesando? Eu: Roger, eu tô na correria, eu preciso agilizar, eu tenho 5 bolos para fazer. E eu não estava vendo que ao invés de me ajudar, eu estava me prejudicando. Porque na maioria das vezes, quando eu não pesava ou a farinha, o leite e colocava mais, era uma forma que eu estava achando que estava agilizando, só que simplesmente meu lucro estava, como que eu posso dizer, correndo água abaixo. Então, foi daí que eu vi que realmente eu estava errada e tentei modificar, né? Bom, como que eu descobri que isso estava afetando o meu negócio? Eu não tinha controle do meu faturamento, porque dentro de uma empresa existem 2 variáveis, a lógica e a emoção. O financeiro, ele é a lógica. O financeiro, ele é a parte mais importante da empresa, porque são os números, os temidos números. Só que os números, eles são os nossos amigos, porque na maioria das vezes, eles nos dizem coisas que os olhos não conseguem ver. Isso mesmo. Bom, qual que é o próximo, Rocha, que agora eu me esqueci? Tópico 3. Como eu descobri que ele estava afetando o meu negócio? Não, 4. O 4. O que mudou na minha vida, na minha empresa, depois que eu resolvi isso? Bom, o que mudou na minha empresa depois que eu resolvi isso Você começou a ter mais condições de planejar melhor. Sim, a questão do planejamento. Você conseguiu comprar e identificar possibilidades, porque às vezes tem produtos que estão com desconto, mas você às vezes não precisa comprar aqueles produtos, então você sabendo aonde destinar, aonde investir o seu dinheiro, ficou mais fácil de você se programar. Com certeza. Vamos para o próximo tópico então, gente.
Deixa eu te auxiliar aqui, ao vivo é um terror, mais gente. Difícil, gente. Fiquei um pouco nervosa agora porque eu esqueci o tópico 4. Ai, ai, aí a gente fica nervosa, né? Mas vamos lá. Agora é o tópico 5. Na verdade, a gente entra nessa linhagem de saber qual que é o primeiro passo para evitar o desperdício, né? Bom, primeiro passo é padrão. Segundo passo é seguir o padrão. Porque quando você tem um padrão, você tem uma receita. E você vai seguir à risca. Porque não adianta nada eu ter um padrão. Por exemplo, eu tenho a minha receita ali. Vou dar um exemplo de um bolo que eu faço. No meu bolo eu vou utilizar 800 gramas de recheio. E aí, muitas das vezes eu fazia isso. Eu fazia 2 latas. 2 latas dá 950 gramas. E eu utilizava as 2 latas. Então, 150 gramas do recheio era o meu lucro. E eu não estava me atentando a isso. Ah, mas 150 é pouco, mas é o meu lucro. Então, quando você tem um padrão, você precisa seguir isso à risca, porque é muito importante. Por isso que é importante a live passada, que a gente falou sim, sobre... com relação ao cardápio, porque o cardápio, ele vai padronizar as suas opções, né? Você vai trabalhar em cima daquilo que você já sabe fazer. Sim, porque às vezes, gente, quando você não tem um cardápio, isso aconteceu comigo. O cliente, ele pedia um bolo. E às vezes eu não sabia fazer aquele tipo de bolo. Só que eu queria conquistar o meu cliente e eu falava, não, eu vou dar uma olhadinha aqui no YouTube, vai ser fácil. Vou tirar de letra e vou conquistar o cliente. Eu achava que era fácil assim, mas não era. Muitas das vezes eu pegava o bolo que eu não sabia fazer porque eu não tinha um cardápio e eu fazia aquele bolo e dava errado. Às vezes não ficava do jeito que eu imaginava, do jeito que eu tinha visto na internet e dava ruim. Então eu não conquistava um cliente. Hoje, por a gente ter um cardápio, a gente só faz as opções que está no cardápio. E na verdade você comprava produtos que você não precisava. Sim. E aí você tinha mais desperdício. Um exemplo, a gente não faz bolo com chantilly. E antes, né, quando a gente não tinha um cardápio, às vezes eu fazia. E eu não tinha muita noção, então eu batia o chantilly e às vezes sobrava. Até hoje eu não sei como que faz para você guardar o chantilly e ele não estragar. Que eu saiba, você consegue utilizar o chantilly no primeiro e no segundo dia. E aí eu fazia. Como eu tinha só um bolo de chantilly naquela semana, eu guardava, porque eu sempre batia a mais. Eu guardava. Na outra semana, quando eu ia limpar a geladeira, aquele chantilly estava lá. E eu tinha que jogar fora, porque eu não podia utilizar. Não tinha como eu utilizar ele em mais nada. Então, era um desperdício. E foi aí que o cardápio, ele nos ajudou, porque a gente só segue o que a gente faz no cardápio. Agora a gente vai para o tópico. A gente vai para o próximo tópico, onde a gente precisa saber se tem algum tipo de ferramenta. Ai, gente. Né, que possa ajudar a gente aí. Tem sim, que é o MarketUp. E ele é um programa online que ajudou muito e ajuda muita gente aqui no Bendito. Fica a dica para você aí, depois que terminar essa live, vai lá no Google, joga lá MarketUp e vocês vão ver. MarketUp sensacional. Gestão. Né? MarketUp Gestão. Quem mexe não é eu, é o Roger. Então ele que entende mais do MarketUp. O próximo tópico é o que vai acontecer se você não deixar de desperdiçar. Bom, entender que a padronização ela faz parte do processo, porque se você segue à risca a padronização, consequentemente você vai ter mais tempo, você vai ter mais lucro, você vai conseguir fazer mais coisas se você seguir à risca a padronização. Por isso que tudo em confeitaria, restaurante, padaria, tudo, gente, é pesado. A balança, ela é nossa amiga, ela tem que andar do nosso lado 24 horas, pra gente não esquecer de usar a balança, tá? Porque 1 grama a mais que acaba sendo um desperdício
e, querendo ou não, é o seu lucro. Agora a gente vai pro tópico. Isso, o próximo tópico diz quais são, na verdade, para a gente poder falar um pouco quais são os erros na hora de se adequar a não desperdiçar. E na verdade esse é um tópico onde a gente acaba se perdendo, porque a gente, talvez a maior dificuldade seja entender que é importante. Sim, gente, eu e o Roger, a gente brigava demais. Porque o Roger, ele sempre falava comigo da questão da padronização. E né, como a gente usa esse programa que eu falei pra vocês no MarketUp, então tava tudo ali. E ele passava tudo pra mim, tudo à risca. E muitas das vezes, quando ele não estava vendo, eu estava fazendo isso com a minha própria empresa, porque o Roger não estava vendo. Ah não, tá na correria, eu tô com pressa, eu quero ir embora. Eu fazia o brigadeiro e às vezes eu colocava lá o leite condensado e às vezes não pesava manteiga, eu não pesava o creme de leite. Então, eu não estava seguindo a padronização. E isso para minha empresa estava sendo o fracasso, né? Eu simplesmente estava afundando a minha empresa aos pouquinhos. Até que eu consegui enxergar isso e mudei, graças a Deus, né? E aí é uma questão muito importante, é tornar a padronização parte da receita. Parte da sua vida, né? Sim. Pelo amor de Deus, gente. Da mesma forma que você coloca o fermento no bolo, tem que se atentar a pesar os ingredientes também. Sim, pesar tudo. A balança tem que ser sua amiga. Isso aí. Próximo tópico, basicamente, parece algo lógico, mas que às vezes a gente não consegue enxergar. São as vantagens para o pro negócio quando você aprende a não desperdiçar. Bom, você trabalha menos, você ganha mais, consequentemente você tem mais dinheiro em caixa e a sua empresa ela vai crescendo mais. Uma coisa que eu aprendi, gente, é ter um foco. Meu foco é ir para Maldivas. Então, eu vou desperdiçar menos para poder conseguir ir para Maldivas. Então, assim, quando você tem um objetivo, você quer alcançar, você vai fazer de tudo. Às vezes, parece que o nosso objetivo está tão longe, mas se você se adequar, se você seguir à risca a padronização, vocês vão conseguir. Então, siga esse passo da padronização, faça isso e siga com muito carinho, tá bom? Bom, algumas pessoas estão entrando agora, não sei se vocês acompanharam o início, mas a gente falou sobre desperdício. E essa semana nós teremos mais uma live na quinta-feira e o tema também é bem legal. Eu não vou dar spoiler agora para vocês, mas eu aguardo. Gente, é isso. Boa noite. Fica com Deus. Um grande abraço. Beijo! Salvar, tá? Coloquei lá no